Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Estamos no mês de maio e celebramos a conhecida experiência do coração aquecido de John Wesley e que tem a ver com a Igreja Metodista. Em algum momento alguém deve ter feito algumas perguntas a você e creio que a maior delas deve ter sido respondida no ato. Entretanto, sempre nos falta algo. De fato, no vídeo anterior, acredito ter respondido algumas, porém sempre há mais alguma. Bem, alguém nos pergunta, você é crente? Ao que respondemos, sim, sou metodista, afiliado à Igreja Metodista. E aí que podem surgir algumas indagações como, batista? Ou, budista? E já houve quem disse o seguinte, metodista? Eu conheço. Foi a Universidade Metodista quem fundou a Igreja Metodista, não foi? E claro que pode haver outras situações, porém, como já abordei no vídeo anterior, a Igreja Metodista originou a partir do movimento metodista liderado pelos irmãos Wesley, na Inglaterra, que depois aportou nas antigas colônias americanas, que após a sua independência se tornou nos Estados Unidos e depois chegou ao Brasil. Porém, outras questões podem ser levantadas como se a Igreja Metodista tem doutrinas. Claro que tem. A Igreja Metodista tem doutrinas, práticas e costumes. Embora haja igrejas denominacionais que confundam e mesclam as doutrinas, práticas e costumes como uma coisa só. Já houve quem perguntasse se a Igreja Metodista e a Igreja Católica são a mesma. Claro que não. A Igreja Metodista não é a Igreja Católica. Porém, já trabalharam em conjunto em algumas áreas. Também se pergunta se a Igreja Metodista é tradicional. De fato, a Igreja Metodista não pertence ao segmento pentecostal e neopentecostal, mas ao segmento das igrejas tradicionais ou históricas. E isso não é pecado. É um formato, uma tradição, uma história de ser. Eu mencionei no vídeo anterior que o termo igreja é de origem grega e significa congregação, assembleia, ajuntamento, agrupamento, e o que mais puder ser sinalizado como um grupo de pessoas em prol de uma causa. E no caso, nós seguimos a causa metodista. Mas o que significa o termo metodista que nomeia a nossa igreja? Tudo começou com os irmãos Wesley. A primeira vez que se tem notícia desse nome foi quando eles e um grupo de alunos da Universidade de Oxford se reuniam diariamente para compartilharem o que fizeram no decorrer do dia, para estudarem, para meditarem a Bíblia, orarem e se apoiarem. E também buscavam realizar todas as atividades seguindo um roteiro constante, que começava de manhã e terminava à noite, depois deste encontro. Praticamente, eles se organizavam de tal forma que tinham tudo o que iriam fazer no dia seguinte já programado. E com isso passaram a sofrer zombaria de colegas, sendo taxados de metodistas por causa de seus métodos. No começo, John Wesley não gostava desse título, porém, acabou aceitando e o nome ficou. Só que depois que os irmãos Wesley saíram de Oxford e foram para as colônias americanas, e depois que voltaram para a Inglaterra, um fato marcou a vida de ambos. Após passarem pela experiência do coração aquecido, a associação desse evento com o ministério pastoral deles trouxe como consequência a exclusão deles do ministério anglicano. E aí temos o famoso brado de John Wesley. Se não me permitem pregar nos púlpitos, pregarei fora deles, porque o mundo é minha paróquia. E com o tempo, um grupo de seguidores o seguiriam. E pouco a pouco, foi surgindo um movimento que, tendo incorporado práticas que os irmãos Wesley realizavam em Oxford, foi assumindo o nome e se chamaria em seguida de Movimento Metodista. E como relatei no vídeo anterior, esse movimento tenha se formado em igreja após a morte de John Wesley na Inglaterra, nos Estados Unidos, já tinha se tornado em igreja antes da morte de João. Espero que tenham ajudado com esse vídeo e com o vídeo anterior em relação a algumas perguntas que temos sobre o metodismo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, onde eu poderei trazer algo mais para vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém.